bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa, estou de volta com mais um vídeo e hoje, mais uma vez com esse cenário diferente, porque meu quarto está em reforma. Caso você não tenha assistido o último vídeo em que eu comentei sobre isso, eu tava com esse mesmo cenário. Aliás, o último vídeo tá bem legal, então eu vou deixar aqui em cima nos cards caso você não tenha assistido ainda. Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre livros em inglês. Recentemente eu li um livro em inglês e foi a primeira vez que eu terminei um livro em inglês, porque eu já tinha o costume de pegar vários e-books gratuitos em inglês na Amazon, mas eu nunca terminava as histórias, eu sempre começava e ficava com preguiça, porque eu tinha que pensar muito, sabe? Porque eu não sou uma pessoa bilíngue. Mas finalmente eu tive uma experiência completa e eu vim conversar um pouco sobre isso com vocês e também dar dicas para quem quer começar a ler inglês. Apesar de eu não ser uma pessoa muito experiente, até porque eu só tive uma experiência completa lendo um livro em inglês. Mas enfim, caso você não acompanhe meu Instagram, você não sabe que eu e alguns seguidores estamos fazendo uma leitura coletiva de todos os livros da Paula Pimenta, no caso todos os livros de Minha Vida Fora de Série, e fazendo meu filme em ordem cronológica. E se você assistiu o meu vídeo de unboxing de aniversário, que foi postado em abril desse ano, você viu que eu ganhei fazendo meu filme em inglês, no caso, Shooting My Life's Script. E aí, chegamos na vez de fazendo meu filme para essa leitura coletiva e para ser uma experiência diferente, eu resolvi ler o livro em inglês. E é isso basicamente que eu vim conversar com vocês hoje, como foi a minha experiência, ainda mais sendo uma pessoa que não sabe muito de inglês. Eu já fiz curso de inglês por vários anos, eu assisto séries em inglês, então eu tenho costume em ouvir a língua, tenho contato com a língua e gosto de estudar, eu gosto de aprender coisas em inglês e tudo mais. Então, digamos que o meu nível é médio, assim. O meu entendimento é muito bom, mas na hora de falar eu me perco inteira na pronúncia das coisas, conversação. Então, assim, eu sou uma pessoa muito da gringa. Mas na parte de entender, pra mim é super tranquilo. Ainda mais sendo um livro que eu já li milhares de vezes em português. De início é uma experiência meio estranha, você não tá acostumado. Porque assim, quando você tá lendo em português, eu acho que você se envolve muito mais. A não ser que você seja fluente em inglês. Porque aí sua cabeça já pensa em inglês, então você vai lendo direto. Quando você é uma pessoa como eu, que não é fluente em inglês, mas sabe bastante coisa, às vezes você tem que dar umas pausas pra pensar. Às vezes você vai acabar traduzindo palavras, apesar disso não ser muito recomendado caso você queira ler realmente para aprender a língua. Você vai dar umas pausas para pensar nas palavras naquele contexto, pensar no significado dela ali. Às vezes eu tive que pesquisar algumas coisas, apesar de ter sido super tranquilo no geral. Algumas palavras, na verdade, eu tive dificuldade. Por exemplo, em fazendo meu filme, tem uma parte da história que a Fanny, a protagonista, fica de recuperação em matemática. E eu não sabia como que era recuperação em inglês. Eu não sei de que forma que tá escrito aqui. Aqui, gente, ó, tá escrito make up junto, sabe? Eu não sei se isso foi erro de tradução, mas eu demorei pra caramba. Eu só saquei que era recuperação porque eu já li esse livro em português, então eu sabia que era recuperação. Mas eu fiquei tipo, make-up, maquiagem, o que tá acontecendo? Aí depois eu fui pesquisar e eu descobri que, eu não sei se eu tô certa, tá? Se alguém for mais inteligente aí do que eu e souber me corrigir nos comentários, mas eu fui pesquisar e o que eu entendi é que make-up é tipo recuperar, tipo compensar a nota, tipo isso. Só que aqui no livro tá escrito make-up junto. Não sei se tá errado no livro, não sei se é assim mesmo, mas eu demorei pra caramba pra entender que a palavra make-up aqui era recuperação. Eu juro, tá escrito junto como se fosse... Eu achei que era maquiagem, assim, na primeira vez que eu vi. Aí eu fiquei, gente, eles estão fazendo maquiagem na escola? O que é isso? Não tô entendendo. Essa foi a única parte memorável, assim, que eu lembro que eu tive dificuldade. Então, tem certas palavras que realmente não vai dar pra entender pelo contexto. Eu só entendi pelo contexto porque eu já tinha lido o livro. Eu acredito que se fosse a minha primeira experiência com fazendo meu filme, de eu lendo esse livro pela primeira vez, eu não ia entender nada. Eu acho que eu só ia acabar entendendo porque tem o boletim da Fanny e dá pra ver que tem uma nota baixa lá. Então, sei lá o que eu ia fazer, mas enfim. E eu acredito que tenha sido uma experiência tranquila por eu já ter ido fazendo meu filme antes. Então essa é uma dica que eu tenho pra quem quer começar a ler inglês. Procura um livro que você já leu em português e de preferência que seja de assuntos do dia a dia. Eu, por exemplo, já tentei ler Harry Potter em inglês e não foi uma experiência legal. Eu não consegui terminar o livro porque
Além de ser um inglês britânico, que eu acho um pouco mais difícil, fantasia é bem complicado para ser sua primeira experiência de leitura em inglês. Então, procure um livro tipo de romance adolescente, de coisas do dia a dia, de falas que você sabe que vai usar se algum dia você tiver que morar num país que inglês é a língua nativa. Como fazer no meu filme, que mostra o dia a dia de adolescentes. Então é uma linguagem super que eu tenho certeza que eu vou usar se eu precisar falar inglês no dia a dia. E são situações que você já tá acostumado, sabe? Então, é algo que você vai usar mesmo. Aí, quando eu já estiver mais inteligente, sacando melhor das coisas, mais gringa, aí eu vou procurar ler um livro de fantasia. Por enquanto, o meu Kindle está cheio de e-books gratuitos de romances adolescentes em inglês, que sempre estão gratuitos na Amazon. Eu sempre pego vários quando vejo que tá gratuito. E eu acho legal até você ler no Kindle, porque lá tem uma ferramenta que dá pra você traduzir as palavras, apesar de que eu não recomendo você ficar traduzindo, porque eu acho que isso dá uma quebra assim na história, tipo você ficar parando toda hora pra traduzir uma palavra. Só vai atrás realmente se estiver com muita dúvida, ou se for uma palavra ali interessante, você quer saber o contexto pra poder usá-la depois. Durante a minha leitura de Fazendo Meu Filme, eu não pesquisei muitas vezes sobre as palavras, eu realmente fui indo pelo contexto mesmo, tipo, viu lá o que tava acontecendo, entendi legal porque eu já tinha lido o livro em inglês mesmo, então eu só fui indo. Outra coisa que eu recomendo pra vocês fazerem enquanto vocês estiverem lendo é, quando tiver uma frase legal, assim, uma frase que você achou divertida, uma palavra que você achou legal, que algum personagem falou, lê em voz alta, tenta interpretar como se fosse um roteiro de teatro, tipo, é muito legal, vários diálogos eu fiz isso enquanto eu tava lendo, e eu também lembrava das frases em português e eu queria ver como elas soavam em inglês, então eu gravava áudio para minhas amigas lendo a frase em inglês ou tentava interpretar. Isso é muito legal para você trabalhar sua pronúncia também, então vai te ajudar bastante. É uma experiência interessante esse livro ter sido escrito em português primeiro e depois fizeram a versão em inglês. Porque, tipo assim, tá lá tudo tudo em inglês, aí do nada um pão de queijo lá no meio, porque eles não traduziram pão de queijo. E brigadeiro também, não tem como traduzir, né? Tipo, é o nome das coisas, o nome das comidas. Aí, tipo, você tá lá todo envolvido, assim, meio... Nossa, super gringa, aí do nada tem um brigadeiro lá no meio. No final do livro tem receita de brigadeiro e tem receita de pão de queijo pra, se algum estadunidense for ler, querer fazer também, entendeu? Mas enfim, tem aqui, ó, receita Brazilian Brigadeiro e pão de queijo. Embaixo tá escrito cheese bread, só que no caso, no meio da história não tá escrito cheese bread, tá? Pão de queijo mesmo, entendeu? Aí você tá todo envolvido no inglês, aí do nada, pão de queijo. Aí você lembra que o livro se passa em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Não que eu esteja reclamando, eu achei isso muito legal, tá? Eu gosto bastante. Além dos nomes também, né, gente? Tipo, Leonardo, Gabriela, Estefânia, Rodrigo, Priscila. Então, os nomes são bem brasileiros. Então, nesses momentos eu lembrava que eu tava lendo um livro brasileiro. Tipo, eu tava lá envolvida na história e do nada um nome super brasileirado lá. Mas enfim, isso não estragou minha experiência, só tô contando porque foi interessante. Agora, as próximas leituras que eu pretendo realizar em inglês, na verdade a próxima, é o primeiro livro de desventuras em série, porque eu já li esse livro em português. Eu tenho aqui os 3 primeiros livros em inglês, que são edições lindas. Nossa, gente, os fios de cabelo aqui, meu Deus do céu. Eu tenho os 3 primeiros livros em inglês, eu comprei de uma amiga minha que tava vendendo. Vocês acreditem ou não, consegui cada um por R$10, então... Super lindos, olha, a edição dos livros em inglês, assim, são uma coisa mais linda. Ó, com a lombadinha escrita em dourado, capa dura e basicamente por dentro é a mesma coisa que o livro em português. Eu já li o primeiro livro em português, então eu pretendo ler agora esse primeiro livro em inglês. Eu vou fazendo isso com os outros 2 também. Vou ler em português e depois eu leio em inglês. Eu pretendo ir fazendo isso agora, que eu tô começando as minhas leituras em inglês. Mas eu também comecei a ler um livro, só que eu esqueci o nome dele. Mas eu vou tentar achar a foto pra colocar aqui. Eu comecei a ler um livro no Kindle em inglês, que também tá sendo uma experiência interessante. Ele é basicamente romance, são várias histórias de romance. Acho que ele se chama 10 First Dates. Não sei, eu sei que a capa é azul e tem vários desenhos. Comecei a ler esse livro também, mas eu não avancei muito na leitura. Inclusive, acho que eu vou dar uma pausa e eu vou focar nessa leitura quando eu tiver mais tempo pra finalizá-la.
Não sei o que foi esse vídeo, porque eu não sou a melhor pessoa pra dar dicas, mas só tô dizendo o que funcionou comigo, pra eu conseguir ler fazendo meu filme em inglês, entendeu? Acho que foi um bate-papo. Não sei o que aconteceu aqui não, mas só queria contar pra vocês como foi minha experiência lendo um livro em inglês. Aliás, meu livro favorito da vida em inglês. Inclusive, vocês repararam nos meus funcos de fazendo meu filme que estão aqui do ladinho? Tão lindos, né? Essa aqui é a Fanny, o Léo, o Rodrigo e a Priscila. E é isso, acho que eu não tenho nada mais pra falar. Vai começar a chover. Você é uma pessoa muito legal se você assistiu até aqui, porque eu nem sei qual foi o objetivo desse vídeo. Acho que foi só compartilhar a experiência mesmo. Se você gosta do meu conteúdo e gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal que me ajuda bastante. E também, se você quiser me acompanhar em outras redes, eu vou deixar todas as minhas redes sociais aparecendo aí na tela. Estou presente nos meus Instagrams, no TikTok, no Twitter, no Scoob, atualizando minhas leituras. E também na Roxinha, fazendo lives toda sexta e domingo, lives de sprint pra vocês. Às sextas as lives começam às 7 horas da noite e nos domingos 1 hora da tarde. Também não esquece de usar meu link da Amazon caso você queira comprar alguma coisa. E tá muito calor, eu comecei a suar. É isso, gente, eu faço o vídeo inteiro torta. Será que deu pra reparar? Nossa, eu tô suando demais, velho. Obrigada por assistir até aqui e por ter paciência comigo falando e falando e falando. Beijos especiais pra todos vocês, tchau e até o próximo vídeo!